Rapadi filishi kitelebresa katalabrashi kitelebrasa talabrasoto. O bragandele frise kichishi kitelebrasa tolobroso kotele mama satala. Rapidi shikitelebrakase kitelebroso kotolobroso sosoto. Rambani shikitelebrakase kitelebroso kotolobranda danda divrish. Oh, branana brasa talabraca chitelebraca ta. Oh, nós abrimos a porta da expressão vocal, a porta da palavra, abertas nessa noite. Declaramos ouvidos para ouvir, declaramos olhos para ver. Brandirishi kitelebraca sacatalabrace pelebrida. Remeni shikite lebrasando lovro shide lebranase kita lambarasa telebrasa. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Nos conceda a porta da palavra, a porta da expressão vocal. Nós declaramos expressão vocal celestial nessa noite, na mais alta ordem, expressão vocal dos céus. Meus lábios conectados aos céus. Oh, branashi que telebraca sacata labraca satelebraça que telebraça tarabrachasa. Fraindini que telebro gondolo frande livri que chique telebrande lebrando lovro consodobra naranishi. Oh, aleluia. Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos nessa noite. Oh, nós dizemos assim como Jesus disse: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Eu só falo as palavras que eu ouço meu Pai falar. Obrigado, Pai, por sensibilidade do teu Espírito nessa noite. Obrigado, Senhor, por olhos para ver, ouvidos para ouvir. Obrigado pelo teu Espírito nos conduzindo em territórios novos no reino do Espírito, em lugares novos no reino do Espírito, e nos concedendo lugares de habitação. Aleluia. Jesus orou, Jesus disse, João 15: oh, não se turbe o vosso coração, crede em mim. Aleluia. Na casa de meu Pai há muitos lugares de habitação. E se não fosse assim eu não teria dito. Portanto eu vou preparar-vos lugar. Sabe, querido, Jesus preparou um lugar no reino do Espírito para nós. É um lugar de habitação, é um lugar de oração. Aleluia. E é esse lugar que nós cremos nessa noite, de entrarmos mais profundo, em lugares que nunca entramos antes no reino do Espírito. Nós ousamos nessa noite a sermos guiados pelo Espírito. Vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir a lugares novos, territórios novos, em oração. Obrigado, Pai, nós te louvamos, te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, você pode se assentar, pessoal, muito obrigada. Descansem só um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai precisar de vocês. Amém, glória a Deus. Quem não estava aqui ontem, hoje é a sua primeira vez vindo à conferência, levante a mão bem alto, só para eu dar uma olhada. Ok, algumas pessoas, a grande maioria, não é? Já estava aqui desde ontem.
Eu queria expressar a minha honra e gratidão a Deus, primeiramente, e depois ao pastor Vitor, a Lilian, por me conceder, né, essa honra de estar aqui compartilhando da palavra de Deus com vocês, sobre um assunto que é tão preciso, né, um assunto que é tão necessário para toda a igreja nesse momento, amém? Eu digo nesse momento, não hoje, no dia de sábado, né? Nesse momento, na era em que nós estamos vivendo, né? E sabe, Deus, Ele unge homens e mulheres de Deus para nos ensinar a respeito de oração. E eu queria incentivar você à leitura, né, de alguns livros que vão edificar a sua vida cristã, vão edificar você nessa área de oração, amém? Quantos sabem que peixe nada, amém? Eu costumo dizer assim, peixe nada, crente lê. Amém? Da mesma natureza que o peixe deve nadar, porque é na natureza dele, assim também você foi criado, não é? Designado para ler, sabe? A Bíblia foi escrita para ser lida e falada, não é? Mas antes de ser falada, ela precisa ser lida. Então faz parte de quem você é, ler, não é? Não só a Bíblia, mas ler livros de homens que são inspirados, de pessoas que já têm uma caminhada um pouco mais além do que a nossa, que já têm uma experiência um pouco mais além do que a nossa, para nos ajudar nesses assuntos, não é, específicos. E já que estamos falando de oração, a conferência de oração, eu queria indicar 3 livros maravilhosos. A Arte da Oração é um manual sobre como orar. Esse autor aqui eu conheço, eu indico, amém? Kenneth Hagin, é confiável, amém? Você vai ser muito abençoado, não é, pelos livros dele. Um outro livro também que é maravilhoso, também do irmão Hagin, é A Oração que Prevalece para a Paz, amém? Eu já li todos esses que eu estou te indicando, então eu tenho propriedade para falar. Vale a pena você investir, amém, querido? Sabe, nós investimos em tantas coisas, não é? Nós investimos no nosso corpo físico, você paga uma academia, você vai para a academia, você paga um curso numa faculdade para ir para a faculdade, para ficar melhor, não é? Intelectualmente falando, nada errado e nada contra, amém? Mas assim como você investe no seu corpo, e assim como você investe no seu intelecto, você deveria investir ainda mais no seu espiritual, amém? Aleluia. Um outro livro do irmão Hagin, que é bem, na verdade ele é bem fininho, ó, numa sentada dentro do ônibus você termina esse livro, e é O Cristão que Intercede, amém? Então esses são livros que a gente quer promover durante esse período de conferência. E talvez você já tenha o livro, já tenha lido, mas leia de novo, ou compre para alguém, abençoe a vida de alguém, amém? Se é seu aniversário, o Natal está chegando, você diz aí, olha, meu presente de Natal já está escolhido, vai ali, compre isso aqui para mim que eu vou estar bem de presente de Natal, amém? Glória a Deus, parece que eu sou uma boa garota propaganda, né? Mas é sério, isso visa obviamente nenhum lucro, né? Financeiro, mas apenas um benefício que vai realmente abençoar a sua vida para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar na palavra nessa noite. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Ontem nós, em alguns momentos aqui, citamos essa passagem bíblica e eu deveria começar lendo ele nessa noite. Romanos capítulo 8, eu vou falar um pouquinho dentro dessa questão ou desse assunto de oração. Eu quero enfatizar nessa noite a oração em outras línguas, amém? Então a gente vai debulhar algumas coisas da palavra a respeito desse assunto. E vamos começar com Romanos no capítulo 8, no versículo 26, diz assim: da mesma maneira, também o Espírito de Deus ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém?
Deixa eu ler para você numa outra versão da Bíblia, uma versão que se chama Amplificada. Eu acredito que não saiu ainda, né, essa versão em português. Então eu tive a liberdade de traduzir essa porção do versículo, né, para título mesmo do nosso estudo. Então eu vou ler para você na versão ampliada da Bíblia, tirada do inglês. E diz assim: e também o Espírito Santo vem à nossa ajuda. Essa palavra ajuda, ele vem do lado para nos ajudar, amém? Para pegar junto conosco. E ele diz, e nos sustenta em nossa fraqueza. Essa palavra fraqueza aqui não é pecado. Essa palavra fraqueza é incapacidade de produzir resultados, amém? Então, a Bíblia diz que nós somos incapazes de produzir resultados. E sabe, amados, geralmente a Bíblia ela é cheia de versículos dizendo que você é capaz, que nada é impossível, que você pode, não é assim? Que você pode derrotar os inimigos, que você pode derrotar os gigantes. Mas quando a Bíblia diz que você tem uma incapacidade, querido, é porque a Bíblia está certa. Amém? Então, quando ela diz que você pode, que nada é impossível, ela está dizendo a verdade. Mas naquelas áreas onde ela diz que é impossível alguma coisa, como por exemplo Hebreus 11:6 diz que é impossível agradar a Deus sem fé, significa que a Bíblia está certa. Amém? Então, quando aqui diz que nós temos uma fraqueza, que nós temos uma incapacidade de produzir resultados, mas o Espírito Santo, ele vem para nos ajudar nessa incapacidade, amém? Ele diz, ele nos sustenta em nossa fraqueza, porque não sabemos qual oração oferecer e nem como oferecê-la dignamente. Mas o Espírito vai ao encontro da nossa súplica e suplica a nosso favor com ânsias, sons que não podem ser articulados e gemidos profundos demais para a expressão vocal. Então, a Bíblia está dizendo que nós temos uma incapacidade de produzir resultados. Amém? E só podemos produzir algum resultado com a ajuda do Espírito Santo. Então, significa que toda vez que eu estiver pronta para orar, toda vez que eu estiver, ou sendo aquela casa de oração da qual nós tratamos ontem, falamos ontem aqui, que a sua vida não é uma oração a Deus, oração não é o que você faz, é quem você é, significa que a sua vida deve ser vivida pelo Espírito Santo. Alô? Amém? Você nasceu de novo, você foi regenerado pelo Espírito, o velho homem agora foi ressuscitado em Cristo, amém? O Espírito que estava morto agora foi renascido, foi regenerado. Então toda a vida que você vai viver a partir de agora em Cristo vai ser pelo Espírito, amém? E oração não é diferente, amém? Oração, ela tem que ser também, não é, acompanhada, vamos dizer assim, através da ajuda do Espírito Santo. E sabe, queridos, o Espírito Santo, eu gosto de dizer assim, o Espírito Santo, ele tem um ministério. O ministério do Espírito Santo, ele foi enviado por Deus para te ajudar. Amém? Então eu e você, nós precisamos deixar o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Ele foi enviado para me ajudar. Porque eu não sei todas as respostas, naturalmente falando. Eu não sei como produzir resultados, naturalmente falando. Então, tudo que eu vou fazer, eu preciso envolver a pessoa do Espírito Santo, porque é Ele que vai me direcionar, é Ele que vai me guiar a toda a verdade, é Ele que vai me ensinar todas as coisas, é Ele que vai me avisar das coisas que ainda vão acontecer. Amém? A Bíblia fala, Jesus diz que o Espírito Santo, ele há de vos anunciar aquilo que está por vir. Então, o trabalho do Espírito Santo é de extrema importância para o seu sucesso como cristão aqui na terra,
Mas não só ministerialmente falando, porque pessoas pensam, temos que ser submissos, não é? Ou temos que ser assim sujeitos ao Espírito Santo, porque nós temos um ministério. Então, se você é um engenheiro, ou se você é um advogado, ou uma dona de casa, ou um pedreiro, mestre de obras, seja lá qual seja a sua função, isso não precisa muito da ajuda do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo é para aquelas pessoas que são chamadas de púlpito. Mas eu quero te dizer, querido, a sua vida nova em Cristo só aconteceu por causa da obra do Espírito no seu coração. Amém? Então, sendo você de qual for, não é o segmento que for de profissão que você exerça, você que é um crente nascido de novo, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Amém? Então a Bíblia fala que nós temos essa incapacidade, ou seja, o Espírito Santo, ele nos ajuda a ser efetivos, ele nos ajuda a produzir resultados. Quantos aqui gostam de perder tempo? Levante a sua mão. Perder tempo. De fazer uma coisa, colocar esforço, colocar dinheiro, investimento financeiro, e aquilo não andar, não dá para frente. Alguém aqui gosta disso? Não. Sabe por quê? Porque você não foi designado para o fracasso. Amém? Deus criou você de tal forma que tudo que você faz deveria ser um sucesso. Aleluia. Amém? Inclusive investimento do seu tempo. Amém? E sabe, com o Espírito Santo, queridos, você pode economizar tempo, você pode economizar esforços e você pode, atingir o alvo em cheio. Sabe, a vida muitas vezes do cristão, a vida de oração do cristão é mais ou menos assim. É tiro para todo lado. Pá, pá, pá. Sem saber para que direção. Você tem uma arma poderosa, mas você não sabe manusear bem essa arma, amém? E o Espírito Santo, ele foi nos enviado, para quê? Para nos ensinar como usar essa arma poderosa que foi dada a você. Amém? Aleluia. Está sendo transmitido isso pela internet? Ok, está sendo gravado o áudio, então eu posso ficar à vontade. Aleluia. Eu gosto de praticar tiro ao alvo. Amém? Estou confessando aqui o meu hobby. Aleluia. E sabe, a primeira coisa que o meu instrutor me disse quando eu fui pegar uma arma pela primeira vez, uma Glock 35mm automática, ele disse, não coloque ou vire o cano para qualquer lado. Ele disse, sempre deixe o cano para baixo. Eu peguei a arma, e como é que é? Eu apontei para ele, menina, vira isso para baixo. Por quê? Porque é uma arma letal. Amém? Ele disse, nunca coloque o dedo no gatilho, a não ser que você esteja disposta a apertar. Amém? A puxar o gatilho. Então, algumas instruções básicas que ele me ensinou a respeito da arma. Por que ele fez isso? Porque é uma arma letal. Que se eu não souber manusear, eu posso matar alguém acidentalmente. E sabe, amados, espiritualmente falando, às vezes, isso que eu percebo com crentes que têm o Espírito Santo dentro, é uma arma poderosa. Você que nasceu de novo, o Espírito Santo mora dentro de você. Amém? Mas você precisa deixar o grande instrutor. O Espírito Santo, ele é o seu mestre. Amém? Você precisa deixar o Espírito Santo te ensinar como usar essa arma poderosa. Amém? Para você ser eficaz, existem coisas que você precisa fazer. A sua postura precisa estar correta. A sua mira precisa estar correta. Amém? A forma como você mune a sua arma precisa estar correta. Amém? E depois, quando você manda a bala, você só faz. Aleluia! É uma sensação maravilhosa. Quando você atinge o alvo, amém? Por favor, não se escandalizem de mim, amém? Nunca matei ninguém, amém? É só alvos mesmo assim de papel na parede, tá? Mas entenda
que o alvo, o objetivo precisa ser alcançado. Amém, queridos? E você carrega algo poderoso dentro de você e não pode ser jogado para qualquer lado, não. Tem que haver um direcionamento específico. Amém? E o Espírito Santo, ele traz para você essa ajuda. Ele vai te direcionar como orar, como fazer. Como eu estava dizendo ontem, às vezes a gente fica na nossa cabeça, puxa, eu tenho essa lista aqui, eu tenho essas necessidades que eu preciso orar, tem essas coisas que eu preciso fazer. Mas quando você confia no Espírito Santo que está dentro de você, aleluia, ele vai te conduzir em sucesso, querido. A sua mente pode não entender como é que isso vai ser feito, amém? Mas confie naquele grande eu sou que está dentro de você. Porque ele sabe melhor do que eu e você. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Primeira Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Diz assim, porque o que fala em outras línguas, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Essa palavra mistérios significa planos e propósitos de Deus. Então a Bíblia está falando que aquele que fala em outras línguas, e diga-se de passagem, oração em outras línguas, ou o falar em outras línguas, o dom de falar em outras línguas, está disponível para todo aquele que nasceu de novo. Amém? Não é um dom que só acontecia para os apóstolos, não é um dom que só quem fala deveria ser os pastores e ministros da igreja, amém? Essa é uma ferramenta dada a todos os crentes desta dispensação chamada dispensação da igreja. Amém? Você sabia que os profetas do Velho Testamento, eles não falavam em línguas? Esse é o único dom dos 9 dons do Espírito Santo encontrados em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, não é? Esse é o único dom em que você tem domínio dele. Que você começa quando quer, você termina quando quer, que você tem total controle porque ele foi dado para você, ele é seu para ser usado. Os outros 8 dons do Espírito Santo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dom da fé, discernimento de espírito, já falei, operação de maravilhas, não é? Todos esses dons são operados conforme o Espírito Santo quer. E existe o dom de falar em outras línguas, que é um dom publicamente, onde Paulo, em 1 Coríntios 14, ele pergunta, são todos... né? São todos apóstolos, são todos profetas, falam todos em outras línguas. Ele não está dizendo ali que oração em outras línguas é só para alguns, mas existem alguns que vai falar publicamente esse dom. E o que é falar publicamente o dom? Ter esse ministério público do dom de outras línguas. É você, num culto, se levantar e projetar a sua voz e entregar uma mensagem em outras línguas. E quando isso acontece, deve haver um intérprete. Amém? É por isso que Paulo fala, se não houver intérprete, fique calado, falando com Deus. Como é que você pode ficar calado e falando com Deus? Assim, eu vou te mostrar como é que você fica calado falando com Deus. Ou seja, eu estou calada para o público. Não estou falando com você, eu estou falando com Deus. Então, essa língua que eu estou falando nesse momento, não é uma língua para ser publicamente interpretada. Amém? É uma língua que é a minha língua de oração, que eu estou falando com Deus para a minha própria edificação. Amém? Então, existem assim, alguns, mas só para você não ficar muito assim, né, bagunçado na sua mente... Vamos, a princípio, falar desses 2 tipos.
Línguas para interpretação, quando você projeta a sua voz no meio do povo para ser interpretado. E a oração em outras línguas para a sua edificação pessoal. E é essa edificação pessoal que nós vamos lidar aqui nessa noite, ok? Então, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja em Corinto, ele diz, olha, aquele que fala em outras línguas, não fala a homens. Então, quando todos nós aqui pedimos, vamos começar a falar em línguas, você não está falando para o seu vizinho entender. Você não está falando para alguma pessoa interpretar. Você está falando diretamente com Deus. Amém? E em espírito, você está falando de planos, de propósitos divinos para a sua vida, para a sua igreja, para a sua família. Amém? Para situações, não é, que estão acontecendo pelo mundo afora. Mas deixa eu ler para você esse mesmo versículo na versão ampliada da Bíblia. Diz assim, porque o que fala em outras línguas não fala aos homens senão a Deus. E no Espírito Santo, ele fala verdades secretas e coisas escondidas que não são óbvias ao entendimento humano. Então veja bem, você é um ser espiritual. E existem coisas do reino de Deus, coisas do reino do Espírito, que são, assim, transmitidas para você. E essas coisas que são transmitidas para você, não é óbvio ao seu entendimento humano. São coisas que a mente natural não pode receber, não compreende. Amém, queridos? Desde que Adão pecou, Adão colocou o homem nesse estado onde, mentalmente falando, o homem é incapaz de compreender a Deus. A Bíblia fala que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Que homem é esse? Esse homem natural que pensa com uma mente terrena, que pensa com o intelecto humano. E nós, amados, não fomos chamados para vivermos tentando entender a Deus de forma natural. Amém? Você é um ser espiritual. E deixa eu te dizer uma coisa. Você tem o direito legal de entender a respeito das coisas do Espírito de Deus. Vou repetir. Você tem um direito legal de entender a respeito das coisas do Espírito de Deus. Amém? Aleluia. Então a Bíblia fala que aquele que fala em outras línguas não está falando a homens, fala a Deus e ninguém o entende. E ele fala em espírito, ele fala de planos, ele fala de propósitos. Ontem aqui nós vimos em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que nós somos uma casa de distribuição dos mistérios de Deus. Lembra disso? Você é um centro de distribuição do plano e do propósito de Deus para pessoas aqui nessa terra. Amém? Nós não chegamos ao versículo 2, mas o versículo 2 diz assim, e que ache em cada mordomo, ou em cada dispenseiro, que cada centro de distribuição seja fiel. Amém? Você precisa ser fiel àquelas coisas que Deus tem te dado para você orar, para você gerar em oração. Lembra que nós estávamos falando ontem de você receber informações secretas da parte de Deus e saber lidar com a questão da confidencialidade. Amém? Então, é necessário, amados, que nós nos desenvolvamos na questão espiritual da coisa, quando nós estamos orando em outras línguas, amém? Olha só o que diz em 1 Coríntios capítulo 2, vamos entrar lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Nós acabamos de ler em 1 Coríntios 14, que no Espírito Santo nós falamos verdades secretas, coisas escondidas que não são óbvias ao entendimento humano. Ou seja, você quando está falando em línguas, você está falando a perfeita vontade de Deus. Amém? Quando você se encontrar numa situação de não saber o que fazer,
ore em outras línguas. Por quê? Porque quando você está falando em outras línguas, você está falando a plena vontade de Deus para aquela situação. Amém? Você está acertando o alvo. É como você pegando aquela arma e mirando exatamente no alvo e acertando o alvo toda vez. Amém? Aleluia. Pessoas costumam dizer, Shirla, né? Porque a gente aprende que existem vários tipos de oração. Não é? A gente que fez rema, nós entendemos que existem vários tipos de oração. Oração de consagração, oração da fé, oração da concordância, oração unânime. E assim vai, oração do louvor e adoração, várias. E pessoas chegam e falam, me diga logo qual é a melhor oração para fazer. Não é? Ou seja, me fala logo qual é a oração que eu devo orar, porque a gente acaba logo com esse problema. E eu costumo dizer, sabe qual é a melhor oração que você deve fazer? Aquela guiada pelo Espírito. Amém? É o Espírito Santo que vai ajudar você a se conduzir na oração naquele momento. E é Ele que sabe. Queridos, o Espírito Santo, Ele sabe tudo. Ele é um gênio, o Espírito Santo. Amém? E se você confiar nele, o Espírito Santo, ele vai te conduzir por um caminho de triunfo. Amém? Aleluia. Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Essa palavra glória significa avanço, vantagem. Amém? Então veja o que a Bíblia diz, que nós falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Agora deixa eu te dizer, Deus ele não ocultou isso em mistério de você. Amém? Ele ocultou isso para você. Aleluia, para que na plenitude dos tempos coisas sejam reveladas. Aleluia. Amém? O apóstolo Paulo aqui, ele continua dizendo, olha, se os príncipes deste mundo, se eles soubessem, não é, do que realmente Deus estaria fazendo e planejando, eles nunca teriam crucificado ao Rei da Glória. Amém? Ou seja, amados, deixa eu te dizer, quando você ora em outras línguas, o diabo não sabe o que você está planejando. Amém? Aleluia, ele fica, e aí, o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, o que Deus está planejando agora, como é que vai ser? Quando ele menos se espera, ele leva um soco na barriga. Aleluia. Quando ele menos espera, ele leva uma chave de braço. Amém? Aleluia, ou seja, ele é pego de forma inesperada. E essa é uma arma que você tem, querido. Eu não estou te dizendo, não é que você agora vai parar de orar em português. Não, eu estou dizendo que você deve exercitar mais, sabe? A oração em outras línguas. Amém? Eu já saí do capítulo, mas lá mesmo em 1 Coríntios 14, no versículo 13 e o 14 mesmo, não é? Ele diz assim, Paulo fala assim, aquele que fala em outras línguas, né, está falando, o seu entendimento fica infrutífero. Então ele diz, o que fala em outras línguas, ele ora bem, a Bíblia diz. Ele ora bem, ele acerta o alvo. Amém? Ele acerta o alvo. Mas a mente dele fica infrutífera. 1 Coríntios 14, 14. Ele diz, que farei, pois? Agora, porque a gente não sabe o que está orando, vai parar de orar em línguas? É isso que Paulo diz? Vamos parar de orar em outras línguas, que a gente realmente não sabe o que a gente está dizendo. Não, Paulo diz, que farei, pois? Ele diz, orarei com o Espírito e também com entendimento. Cantarei com o Espírito e também com entendimento. Você percebe a ordem que Paulo deu? Orar no Espírito e no entendimento. Cantar no Espírito e com o entendimento. Só que a gente inverteu a ordem disso. A gente ora no entendimento, ora no entendimento, ora no entendimento, não entende nada. Porque você é limitado para entender alguma coisa. A Bíblia já diz que você é incapaz de produzir resultados. Amém?
Então você ora no entendimento, não entendendo nada, e depois você ora um pouquinho em outras línguas. Mas essa não é a ordem que Paulo deu. Ele diz, quando o homem fala em outras línguas, a mente dele fica infrutífera. Mas ele ora bem, ele está acertando o alvo. Mas ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos orar no Espírito, mas também com entendimento. O que acontece? Quando você ora no Espírito, e você ora no Espírito, e ora no Espírito, o entendimento vai chegar. Então, quando você ora com o entendimento, não é com o seu natural intelecto, é com o entendimento que o Espírito Santo traz de iluminação para você. Aleluia. Amém? Muitas vezes você vai começar a orar em outras línguas, você não sabe exatamente pelo que você está orando. Mas de repente, sobe uma nota, eu estou orando pela minha sogra. Eu sei que é só o mover de Deus para isso acontecer. Por isso é que o Espírito Santo faz você falar em outras línguas. Porque se você soubesse que estava abençoando sua sogra, amém? Orando para ela ter longa vida, você não ia orar, amém? Mas o Espírito Santo sabe como fazer você orar a perfeita vontade de Deus, amém? Eu estou brincando com isso, mas é brincadeira, mas ao mesmo tempo é sério, amém? Você nunca, naturalmente falando, você iria orar com fervor e intensidade. Deus abençoe aquele meu chefe pervertido, que tem me perseguido tantas vezes, que tirou a minha comissão esse mês. Senhor, abençoa a vida dele. Traz provisão, traz graça, dê a ele sabedoria. Você não faria isso de bom grado. E nem com intensidade assim. E Deus sabe disso. Ele sabe que você precisa de ajuda nessa área. Amém? Então, Ele usa o Espírito Santo para ajudar você. Você está lá orando em línguas. E você pensa que é pelo seu casamento. Você pensa que é pela sua casa. Você pensa que é para Deus pesar a mão no chefe. Né? Para Deus trazer julgamento lá no seu gerente. Porque, afinal de contas, ele é um homem maligno. E você nem sabe, mas você está promovendo a vida dele. Amém? Mas sabe por que você está sendo guiado pelo Espírito para fazer isso, querido? Amém? Sendo obediente e sujeito ao Espírito Santo para fazer essas coisas, a bênção de Deus opera na tua vida. Amém? Aquela comissão que não veio de um lado, vai vir de outro. O aumento que você estava esperando de vir por uma certa avenida, vai vir por outra. Quem você pensava que ia te ajudar e falhou com você, Deus levanta outro. Aleluia. Amém? Então, a oração em outras línguas é de extrema importância para você ser eficaz naquilo que você faz. Amém? Aleluia. Eu me lembro do irmão Reagan chamando seus filhos espirituais. Isso aqui não vai estar em nenhum dos livros que você vai ler dele. Amém? Eu tenho algumas histórias que eu conheço, porque conheço e ando com pessoas que eram íntimas dele. Então, eu tenho algumas historinhas que você não vai ler no livro. Amém? E essa é uma delas. Ele mandava de vez em quando chamar os seus filhos espirituais, pregadores, pastores no auge dos anos 80, dos anos 90 nos Estados Unidos, igrejas bombando, que são filhos espirituais do irmão Reagan. E ele mandava a secretária, manda fulano se encontrar comigo dia tal aqui no campus do Rema. Então as cartas eram enviadas, esses pregadores da fé e também da prosperidade, cancelavam os seus eventos, cancelavam os seus compromissos, pegavam os seus jatos particulares e todo mundo descia em Tulsa. Iam direto para o escritório. O irmão Reagan estava lá, já de pé, no púlpito, com a Bíblia aberta, esperando os seus filhos chegarem. Eles se chegavam, sentavam, e o irmão Reagan simplesmente dizia: bem, obrigado por vocês receberem o meu convite para esse dia. Vamos ficar de pé e vamos começar a orar. Simples assim, não tinha palavra. Amém? Não tinha
obrigado, porque, né, aleluia, vocês são tão importantes, porque eram homens, né, de ponta nos Estados Unidos, estavam em igrejas grandes, mas eram filhos espirituais dele. Amém? Aleluia. E ele começava a orar em outras línguas, meia hora depois, outras línguas, uma hora depois, outras línguas. Ele tinha uma resistência impressionante. Aleluia. 1h30 de relógio, oração em outras línguas. 2 horas de relógio, oração em outras línguas. E alguns começavam a bocejar, alguns começavam a perder a intensidade e o ritmo da oração em outras línguas. Passava-se 2h30, 3 horas, 3h30, 4 horas, 4h30. Dava 6 horas, sem parar, orando em outras línguas. Aleluia. Paulo, ele disse assim, olha, eu oro mais em línguas do que toda a igreja de Corinto juntas. 1 Coríntios 14:18, Paulo diz sobre isso. E queridos, não é à toa, não é coincidência que Paulo é responsável pela maior parte das epístolas escritas no Novo Testamento. Amém? Então, quando ele orava em outras línguas, ele disse, eu oro mais em línguas do que toda a igreja junta. É porque ele tinha uma vida de oração em outras línguas incomum. E ontem para você, querido, você pode falar mistérios, mas quando você libera mistérios na terra, aleluia, nessa arena natural, quando você pega do Espírito e libera nessa arena natural, volta para você em revelação. É por isso que Paulo teve revelações. Ele viu coisas inefáveis, como ele diz em 1 Coríntios, ele fala a respeito desse homem, mas a grande maioria dos teólogos concordam que ele estava falando dele mesmo. Amém? Um homem que não andou com Jesus, não estava durante o ministério terreno de Cristo. Amém, queridos? Quando Paulo se converteu, a igreja já existia. Na verdade, Paulo era um perseguidor da igreja. Até aquele momento que ele é parado lá na rua, né, na estrada para Damasco, ele cai literalmente do cavalo, você lembra da história? Amém? Estava planejando fazer uma coisa, mas Deus mudou totalmente a história dele. E ele passa então a ser esse apóstolo, né? Contado com os 12 para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Amém. Agora, a gente lê isso nas cartas, né, de Paulo. Sabe aquele momento da ceia? A gente faz isso todo mês. Pegamos lá a parte em Coríntios que fala, que Paulo diz assim, porque aquilo que eu vos ensinei, aquilo que eu recebi do Senhor, isso vos ensinei. Que Jesus, na noite em que foi traído, tendo pegado o pão, partido, dado graças, distribuído, disse, comei, este é o meu corpo. Espera aí, Paulo não estava lá. Alô? Paulo não estava na última ceia com Jesus e os discípulos, lembra? Que ele só se converteu depois. Mas como é que ele está agora dando detalhes da noite em que Jesus foi traído? Porque nesse momento de oração em outras línguas, de comunhão com Deus e com o Espírito Santo em oração, o Espírito Santo um dia chegou para Paulo e disse, Paulo, eu vou falar para você o que aconteceu na noite em que Jesus foi traído. Oh, aleluia. Ou seja, mesmo Paulo não estando lá, querido, fisicamente falando, amém? Mas pelo Espírito ele visitou aquela cena. Oh, aleluia. Aleluia. Em Gálatas, não é? Mais tarde, Paulo, ele diz assim, olha, quando eu fui ter com a companhia dos irmãos, eles nada tiveram que me acrescentar. E Paulo ali não está sendo orgulhoso, dizendo, eu já sei de tudo. Não, o que Paulo estava dizendo porque ele passou um tempo sem conhecer os discípulos que andaram com Jesus. Ele disse, quando essa galera chegou,
para me falar a respeito do que eles faziam, de como Jesus andava, do que eles haviam testemunhado aqui, não tinha nada que eles tivessem me falado que era novidade. Aleluia. Amém? Deixa eu te dizer, se você desenvolver, querido, uma vida de oração em outras línguas, vai haver revelação da parte de Deus para a tua vida. Deus vai fazer você visitar lugares que você não foi, fisicamente falando ainda, amém? Eventos que aconteceram no passado, Deus vai te dar entendimento do que aconteceu. O Espírito Santo, ele foi enviado para nos ajudar, para nos guiar e para nos ensinar todas as coisas. Aleluia. Amém? Eu me lembro de um ano, eu não sei se foi 2011 ou 2012, mas o Senhor começou a falar comigo de aumentar o meu tempo de oração em outras línguas. Então, a direção que eu tive foi em cima daquilo que eu já fazia, aumentar 30 minutos em oração em outras línguas. Então, eu tinha meu devocional normal e acrescentaria 30 minutos em outras línguas. E quando eu comecei a orar a respeito, orando em outras línguas, eu tive um entendimento, eu estou orando a respeito do meu ministério. Não sabia exatamente o que era, não sabia exatamente o que, quando, como, mas eu sabia, essa instrução é a respeito do meu ministério. E eu comecei fielmente, todos os dias, gastar 30 minutos de oração. 30 minutos. E aí chegou um tempo, depois de alguns meses depois, chegou um tempo de eu ir para uma conferência nos Estados Unidos. Meu pai espiritual é filho espiritual do irmão Reagan. Ele é um americano, o nome dele é Keith Butler. E todos os anos eu vou para essa conferência para me alimentar, porque eu viajo muito, dou muito. Então é o meu tempo que eu tenho para receber. As conferências aqui no Brasil, geralmente eu estou trabalhando, traduzindo alguém. Não é? Então esse tempo eu tiro para ir receber do meu pai espiritual. E eu estava lá, a reunião começava numa segunda de manhã, era só para ministros, terça de manhã. E eu sentei na terceira fileira, assim. O pessoal passando, a música de louvor para começar. Uma igreja enorme, com mais de 10 mil membros, 10 mil assentos, é uma igreja grande, muito conhecida por lá. O meu pastor é um homem conhecido. E eu sentada na terceira fileira, olhando o pessoal passar o som, se preparando. E eu sempre com esse hábito. Se eu não estou fazendo nada, se eu não estou falando com ninguém, eu estou orando em outras línguas. Porque eu não tenho tempo para perder. Amém? Então eu estava ali sentada, balbuciando, orando em outras línguas, sem muitas coisas extraordinárias acontecendo. E Deus falou comigo, enquanto eu estava olhando, Deus disse, creia em mim, que um dia você vai pregar desse. Eu olhei e falei, amém, Senhor, em nome de Jesus. Eu disse em voz alta, eu disse, Senhor, levantei minha mão, eu creio que um dia eu vou pregar desse púlpito. Continuei, orando em outras línguas. E esse é um evento que é para ministros que vêm do mundo inteiro. Então, os preletores que você vai ver lá é Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Mark Hankins, Creflo Dollar, Jerry Savelle, Bill Winston e Companhia Limitada. Outros que talvez alguns aqui eu falei, você nem sabe quem é, mas são homens de destaque, que são de ponta, que são líderes mundiais a respeito do corpo de Cristo. Amém? Esse é o tipo de gente que prega nessas conferências. Mas eu estava ali sentada e tudo que eu imaginava é um dia, numa feira à noite, uma segunda-feira de manhã, um domingo de manhã, numa escola dominical. Um dia eu vou pregar sobre isso. Em 10 anos, talvez, eu vou subir nesse púlpito. Isso foi uma terça-feira. Quarta-feira à tarde, eu estou lá adorando o Senhor. E o diácono bate no meu ombro e fala, o bispo, é o meu pastor, o bispo quer falar com você depois do culto. Ok. Me dirigi para o gabinete dele depois do culto.
Ele me mandou sentar, eu sentei. Como é que está o Brasil? Tudo bem. Como é que vai pastor Bud e Mama Jane? Tão bem. Ele diz, eu te chamei aqui porque eu quero que você pregue amanhã de manhã. Quase que eu tive um troço. Quase que eu caio da cadeira, né? Eu, quê? Ele disse, o Senhor me falou que eu deveria abrir uma sessão para você amanhã de manhã. Você está falando aleluia porque não era você. Não era você lá na Berlinda, né? Não estava eu lá. Agora eu tinha esse problema na mão. Eu ia pregar na frente de Kenneth Copeland. Pregar junto com outros ministros como Creflo Dollar, Mark Hankins. E tudo que eu pensava é, Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? E Deus disse para mim, você não prega na minha frente? O que é pregar na frente deles? Eu falei, eu poderia ter ficado sem essa, né? Aí eu vou para o hotel. Só que eu não podia ficar no hotel orando, estudando para o culto da noite. Eu tinha que ir para o culto da noite, né? Porque eles me levam para isso especificamente. Então, eles querem ver você lá o tempo todo, né? Então, eu fui para a igreja naquela noite. Tudo que eu pensava era, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? E amanhã, minha batata está assando. Como é que vai ser? E Mark Hankins, no púlpito, pregando. E ele prega muito, de forma muito eloquente, o povo caindo, e o povo rindo. E eu não lembro o que ele pregou. Não sei exatamente o que ele falou. Tudo o que eu pensava era, e eu amanhã. Aí eu cheguei no quarto do hotel depois do culto à noite. Eu falei, vou fazer uma vigília. Vou estudar, vou me preparar, vou passar a noite toda no Red Bull. Mas amanhã essa mensagem sai. E eu comecei, andando de um lado para o outro dentro do quarto do hotel. Deus falou comigo, vá dormir. Sabe, queridos, às vezes leva mais fé para você ir dormir do que ficar a noite toda orando. Às vezes a incredulidade vai fazer você ficar a noite toda roendo unha e orando em preocupação. Então eu falei, Senhor, o Senhor precisa me ajudar a dormir. Mas quanto sabe que o Espírito Santo te ajuda? Fui sem saber o que eu ia dizer. Sem saber o que eu ia pregar. No outro dia eu acordo 6 da manhã, bem cedo. Que a Bíblia fala que Abraão levantava cedo para falar com o Senhor. Tudo que eu estava esperando era aquela visitação da parte de Deus. E comecei, o Senhor me deu a mensagem, 6 horas da manhã, o que eu deveria falar, o que eu deveria pregar. Ministrei a mensagem. Depois que eu ministrei aquela mensagem, meu pastor me chama no gabinete. Eu falei, agora que as minhas credenciais vão ser retiradas de uma vez só. Devo ter falado alguma besteira, saí da doutrina, falei o que não devia, estava nervosa. E outra, não era em português, era em inglês. Então, uma coisa é você falar numa língua que é nativa, a outra é você falar como um estrangeiro. O vocabulário, você tem que ter domínio de todas essas coisas. E eu disse, Senhor, o Espírito Santo em mim vai fazer essa obra, né? E aí, no final, o pastor me chama, ele disse, olha, eu quero que você, a partir de hoje, libere 3 meses do seu calendário com o Rema, porque eu quero você visitando todas as minhas igrejas dos Estados Unidos. Ele tem mais de 200 igrejas abaixo dele, amém? E desde então, eu sempre vou aos Estados Unidos para cumprir a agenda, para pregar a palavra em inglês, para igrejas que estão conectadas a ele, outras não estão, mas têm a ligação com ele. O que é que eu estou te dizendo tudo isso? Que nunca na minha vida e na minha habilidade natural, eu teria conseguido ministrar daquele púlpito tão cedo. Mas o Espírito Santo, com 30 minutos a mais de oração em outras línguas,
me tirou do meio da multidão de 10.000 pessoas e me trouxe ao rosto e à lembrança de um homem de Deus que é o meu pai espiritual e me deu um lugar de eminência, me deu um lugar de honra. Você entende, querido? Aleluia. Teve em algumas das viagens que eu fiz, que ele pastoreava 3 igrejas em 3 estados diferentes num dia de domingo. Ele tinha um jato particular, então ele pegava em Round Rock, depois ele ia para Austin e depois ele ia para Jackson, no Mississippi. 3 cidades diferentes, num jato particular, tudo cronometrado, a mensagem, não é? A forma que você fazia a palavra e saía, você pregava a palavra e saía, porque você não tinha tempo para esperar o culto terminar, você entrava dentro do jato, ia para outro estado e fazia a mesma coisa. Ele disse, eu faço isso todo domingo, eu quero que você tenha um gostinho disso. Então eu preguei a palavra, assim que saí do lugar, me levaram, né, para o carro, fomos para o aeroporto particular, eu devo assumir isso melhor. Som, aleluia. Então, preguei a palavra, me tiraram do púlpito, me levaram de carro para o aeroporto. Quando eu cheguei lá, o piloto estava à minha espera, um tapetinho vermelho para subir no aviãozinho, no jatinho. Entrei no jato, fui para outra cidade, preguei o evangelho lá, e de lá eu fui para outro estado, tudo num domingo só. Amém? Agora, por que eu estou falando isso? Eu não quero eu até perguntei se isso vai ser gravado, porque eu quero que você seja exposto ao que acontece com você. Não estou falando do luxo de andar de jatinho. Isso é nada, querido. Estou falando do luxo de pregar o evangelho em 3 estados diferentes, num dia só. Aleluia. Amém? Deus, Ele pode usar as coisas mais impossíveis que você imagina, ou nem imagina, mas porque você pega junto em oração, você se dá ao espírito de oração, orando em outras línguas. Querido, deixa eu te dizer, a sua vida não vai ser mais a mesma, o seu ministério, portas serão abertas, conexões divinas vão acontecer, amém? Tudo por causa dessa conexão maravilhosa chamada oração em outras línguas. Amém? Então, voltando para o texto, Paulo, em 1 Coríntios, ele fala, nós falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Amém? Existe a sabedoria de Deus disponível para você, querido. Amém? Então, você tem que pegar essa sabedoria que está oculta e manifestá-la na terra. E uma vez que você manifesta pelas palavras na sua boca, oração em outras línguas, esse mistério vai ser revelado. Amém? Ele vai voltar para você de forma revelada. Olha só o que diz o versículo 9. Ele diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então Deus preparou coisas gloriosas, maravilhosas. Só que o que Ele preparou, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Como é que você pode alcançar o plano de Deus para a sua vida, se nenhum homem viu aquilo que Deus planejou? Amém? Ele diz como, no versículo 10, ele diz, Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Então, homem nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não subiu no coração do homem o que Deus planejou para você, mas Deus revelou essas coisas que Ele te preparou pelo Espírito. Então, é pelo Espírito que você tem acesso à vontade de Deus, ao plano de Deus, aquilo que Ele preparou para a tua vida. Amém? Ele diz, o Espírito penetra todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Olha o que diz o 12. Ele diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.
Sabe que tem gente que fica assim, mas se eu estiver falando em línguas e eu começar a falar línguas do diabo? Tem gente que tem, não é, a dificuldade de confiar nesse Espírito que Deus te deu, porque vai que não é o Espírito Santo, né? Mas olha o que a Bíblia fala, nós não recebemos o Espírito do mundo, provém de Deus, querido. Aquilo que você recebeu no novo nascimento é de Deus, amém? Confie no Espírito Santo que está dentro de você. Pessoas dizem, eu não vou falar em outras línguas, porque, e se eu estiver falando na carne? Mas aonde é que tu vai falar, se não for aí na tua carne? Amém? Porque se subir para o céu, não precisa falar mais em línguas. Amém? Esse dom é para você usar agora, aqui, na sua carne mesmo. Aleluia. Então, tenha mais confiança nesse Espírito que provém de Deus, que foi mandado aí para te ajudar. Pessoas, às vezes, elas têm medo do sobrenatural. Eu já vi pessoas chegando para mim e falam, mas Shirla, e se eu for indo, né? Assim, bem redundante, e se eu for indo, e não vou retornar? Pessoas com medo do sobrenatural, com medo do reino espiritual. Amém? E eu já respondi para alguém uma vez, eu falo, não tenha medo não, se você for indo e não voltar, a gente faz um velório decente para você aqui. Tá tudo bem. Amém, querido? Enoque andou com Deus, amados. Amém? Ele foi visto e de repente não foi visto mais. Enoque andava tanto com Deus que Deus falou, menino, tu está passeando muito por aqui, venha para cá. Agora, quantos sabem que essas coisas espirituais, o sobrenatural, não é do diabo, amados, veio de Deus para a sua vida. Amém? O diabo tenta imitar Deus, ele tenta imitar o sobrenatural, mas nós é que servimos o Deus do verdadeiro sobrenatural. Amém? E nós não podemos ter medo das coisas do Espírito. Na verdade, é seu direito legal de operar e de entender, não pela sua mente. Eu já te disse, você não vai conseguir entender Deus ou o mover do Espírito Santo pela sua mente, querido. É melhor desistir, porque você não vai conseguir. Amém? Eu me lembro de uma vez orando com Ila, num culto de oração, antes do culto começar. Na verdade, era uma conferência lá em Campina Grande. Pastor João estava na frente, alguns outros ministros lá na frente. E nós duas começamos a orar em outras línguas, de forma bem intensa. E daqui a pouco, veio uma inspiração dentro de mim, para começar a soar um som diferente. E deixa eu te dizer, eu estou te dizendo isso porque hoje nós vamos a lugares diferentes no reino do Espírito. Aleluia. E quando esse momento chegar, não fica preso. Mas eu nunca ecoei esse som. Nós já vimos aqui que o Espírito Santo, amados, ele vai te ajudar a falar ou emitir sons, ânsias, que são profundos demais para a expressão vocal. Tem coisa e tem lugar no reino do Espírito que você chega falando em outras línguas, que o seu charamanaia, que é a sua linguagem básica de oração, que é aquela com que você começa toda vez, não vai ser suficiente. Existem dialetos a serem falados e ecoados através de você. Aleluia. Existem sons através de você, para serem falados, manifestados na terra. A Bíblia fala de expressões do Espírito Santo. Amém? Então, quando você está orando e você bate a mão para cima, são expressões do Espírito Santo. Aleluia. Amém? A Bíblia fala em Ezequiel, filho do homem, bate na coxa e profetiza. O que é isso? Uma expressão do Espírito. Algumas pessoas você pode ver orando, elas fazem, Você nem sabe, mas você está se rendendo ao Espírito Santo. Você está fazendo expressões espirituais do Espírito Santo. Quantos estão entendendo isso? Aleluia. Então você precisa se liberar, amém? Extravasar, ecoar sons que você nunca ecoou antes. Amém? Existe uma palavra que chama louvar no livro de Salmos, não é?
em hebraico, que sabe o que significa a palavra? Significa correr sob uma forte influência e emoção em círculos. Amém? Está na Bíblia, querido. A gente faz por algumas coisas, né? Porque estamos felizes, porque estamos cheios do Espírito. A gente não faz ideia, mas nós estamos em linha com a palavra. Então você precisa confiar mais no Espírito Santo que está dentro de você. Amém? Então, de volta para aquele momento, eu e Ila, nós estávamos orando em outras línguas. E sabe, vai haver momentos que o seu dialeto vai mudar em outras línguas. Vai haver momentos que a intensidade, a velocidade com que você fala em línguas vai mudar. E aí o que você vai fazer? Não, não vou fazer, põe o freio de mão. Não, querido, dê lugar ao Espírito Santo. Como diz no velho pentecostal, dê lugar. Amém? Deixa o Espírito Santo te conduzir em coisas. E estava lá eu com Ila orando, e aquela impressão e aquela inspiração para falar e ecoar um som diferente. Aí eu comecei a fazer dom e orava em línguas. E a minha mente entrou em parafuso. E eu olhei para pastor João estava olhando para mim. E eu falei, agora que as minhas credenciais vão por água abaixo. Mas sabe, de vez em quando é melhor você fechar o olho, não olhar para o seu vizinho. E eu continuei orando em línguas, e quando aquela influência, aquela inspiração para falar vinha de novo, eu fazia dom. Desse jeito que eu estou te dizendo. Aí Ila pegou a revelação. E Ila começou a fazer dom. Aí ela era Ila de lá e eu de cá. Ila fazia dom e eu fazia dom. Você pode dizer, mas que loucura. É loucura para aquele que tem uma mente natural. Sheila, e aí? Quem foi curado? E aí, qual foi a libertação que aconteceu? E aí, o que que rolou? Nada. Nadinha. Amém? Só me dei ao Espírito Santo naquele momento. Terminamos o momento da oração. Todo mundo suado, transpirado. Ia começar o culto. Fomos para a sala de ministro. Eu estava lá tomando uma água, me recuperando. Aí entra Manuel Dias, o Maneco, né? Nosso querido Maneco. Maneco entra e fala, ei, eu preciso falar um negócio para você. Ele disse assim, olha, Camila, que é a esposa dele, há 3 meses atrás, Camila teve uma visão aberta com anjos. E ela via anjos conversando uns com os outros. Sabe o que eles diziam uns para os outros? Dom! Ela não entendeu. Eles ficavam, eram os 3 anjos. Um com o outro fazia dom. O outro fazia dom. O outro fazia dom. Querido, se você seguir ao Espírito, aleluia, você vai falar a língua dos homens e dos anjos. Aleluia, aleluia. Um outro momento de oração, eu e Ila orando. Acontece muito com Ila, porque ela é selvagem, aí eu libero geral com ela, né? Estávamos numa reunião pequena, poucas pessoas, era uma reunião de oração. E nós começamos a orar intensamente em outras línguas, a intensidade mudou, o dialeto mudou, não era mais a minha língua normal de oração. Você tem uma língua, uma linguagem, um idioma comum que você ora. Mas quando você se dá em oração e intercessão, querido, essa linguagem, esse dialeto vai mudar. E não fique assim, preso, nossa, mas eu estou falando uma coisa que eu não costumo falar. Deixa o Espírito Santo se mover em você. Amém? E eu estava lá e de repente aquela inspiração de novo. E eu comecei, fechei o olho para ninguém ver. E eu comecei, pá, 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 pá. E orava em línguas, muito forte. Forte mesmo. E Ila começou a fazer um som. Ioi, 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 ioi. Não pode ser liberado esse áudio. Amém? Não pode ser liberado esse áudio aqui, amém? Isso aqui é para quem está aqui, amém? E Ila orava em línguas e fazia ioi, ioi, e eu pá, 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 pá.
De repente, por dentro, eu pensei, estamos numa perseguição policial. Olha, deixa eu te dizer, querido. Para seguir o Espírito, você vai pagar mico. Amém? E eu estou te dizendo todos os meus micos para você não ter problema com isso. Amém? Quer seguir o Espírito Santo? Vai pagar mico. Mas vale a pena, confie, vale a pena pagar mico. Amém? Então eu estava lá, e eu realmente via uma perseguição policial. Eu não sabia quem era, não sabia o nome, não sabia onde. E Ila, e eu nas balas, né? É minha especialidade. Aí terminou o momento de oração, eu perguntei, tem alguém aqui que é policial? Tem alguém que é policial? Alguém que serve na polícia, alguma coisa assim? Ninguém. Falei, puxa vida, sabe aquele momento que você fala, olha, tem alguém aqui? Né? E aí você dá o apelo, ninguém aparece, você fica frustrado, você fala, Senhor, e aí, né? E o povo pensa que você não foi guiado, né? Porque se não veio à frente, foi você que não foi guiado. Aí passa 3 semanas, estou na minha casa, uma irmã liga, Shirla, você lembra daquele dia, naquela oração que a gente fez? Aquela, do manto? Lembro. Ela disse, então, aquele momento lá, quando terminou, você perguntou se alguém ali era policial. E assim, eu não levantei a mão, porque realmente eu não sou policial, mas o meu irmão é policial. E tem 2 dias, ela falou, há pouco tempo, ela ligou, o meu irmão ligou para minha mãe, porque ele é de outro estado, e ele disse, mãe, em tal dia, eu estava numa perseguição dentro de uma comunidade, só estava eu e meu amigo, e os traficantes estavam mandando bala na gente. E naquele dia, eu pensei, eu vou morrer aqui hoje, dentro dessa comunidade. E sabe o que aconteceu? Ela contando. Ela disse, o meu irmão disse que, de repente, ele sentiu uma proteção divina sobre ele. Sobre o amigo dele. Eles estavam encurralados dentro de um beco e traficantes mandando bala, eles com pouca munição, esperando reforço. O reforço não chegou e ele disse, eu senti tanta proteção e tanta confiança que eu falei para o meu parceiro, vamos embora daqui. E eles se levantaram, estavam agachados, né, tentando fazer o trabalho deles. Se levantaram, eles disseram, ele disse para a mãe dele, esse policial, mãe, nós saímos andando pela comunidade. É como se ninguém nos viu lá. E nós fomos guardados da morte naquele dia. Aleluia! Oh, aleluia! Amém? Aí quando ela soube, ela disse, mãe, quando é mesmo que aconteceu? E ela foi procurar saber, ela disse, foi no mesmo dia que nós oramos naquele dia. Oh, aleluia. Amém, querido? Vale a pena pagar mico. Porque através da sua vida, Deus pode estar livrando alguém da morte, livrando alguém do suicídio. Amém? Deus pode estar guardando a vida de um cidadão de bem. Ou não, talvez seja um marginal que precisa permanecer vivo para ouvir a palavra, para aceitar Jesus. Amém? E a vida dele vai ser transformada, mudada. E você nem sabe. Quando chegar no céu, vai ter galardão lá para você. E você vai perguntar, Senhor, o que foi isso? Você diz, olha, foi aquela noite que você orou, que se rendeu ao Espírito Santo. Eu pude fazer algo na vida dessa pessoa. E tudo que ela fez para o reino, você tem parte. Aleluia! Amém. Olha só o que diz Efésios. Vamos lá, Efésios no capítulo 6. Aleluia. Enquanto eu abro em Efésios, eu vou chamar o pessoal do louvor para subir para mim, por favor. Efésios capítulo 6. Aleluia. E como a gente combinou, amém? Nós não vamos cantar nada ensaiado. E só para... Eu sei que vocês sabem disso, mas talvez a congregação não saiba. Os sons que os ministros emitem,
os sons, notas, não são naturais. Amém? Elas devem ser celestial. Amém, querido? Então, os instrumentos, através da vida de quem está tocando, ele sai como um aroma, ele sai como uma oração diante do Senhor. Amém? Então, esses instrumentos que você vai ver agora começando a tocar, não é uma musiquinha para deixar você relaxado. Amém? São notas celestiais, já de oração acontecendo. Amém? Eles vão abrir na música, eles vão abrir para nós lugares no reino do Espírito, onde nós vamos entrar nessa noite. Amém? Aleluia. Efésios no capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz assim: orando em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Deixa eu ler para você na versão ampliada da Bíblia, que diz assim: orando em todo tempo, em toda ocasião, em toda estação, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Ou seja, não é com a sua cabeça que você ora. Orar com todo tipo de oração no Espírito. Amém? Ou seja, é o Espírito que nos conduz como devemos orar. Que tipo de oração devemos oferecer. Amém? Ele diz: com esta finalidade, mantenha alerta e vigie com forte propósito. Então quer dizer que quando eu estou orando no Espírito, eu posso vigiar com forte propósito. Eu pensava que quando eu orava em outras línguas, a minha mente fica infrutífera. Então eu não sei pelo que eu estou orando, a minha mente vai planejar o que vai fazer amanhã. Mas sabe, queridos, existe um nível de oração em outras línguas, em que todo o seu ser, todo ele, espírito, alma e corpo, estão envolvidos com forte propósito. Amém? Existe aquela oração que você faz dirigindo no carro, não é cozinhando, andando na calçada, que é esse tipo de oração que te edifica, de acordo com Judas 20. Mas existe essa oração no Espírito, que você oferece essa oração, esse todo tipo de oração e súplica, e você faz isso vigiando com forte propósito. Então, como é que eu vigio com forte propósito? Orando em outras línguas, me conectando com aquilo que está sendo feito e falado. Amém? Você deve ter domínio da sua mente. Quando você começar a orar, não pense na panela que ficou no fogo, no almoço de amanhã, no que você vai fazer na segunda-feira no escritório. Toda a sua atenção, a Bíblia fala, é forte propósito. Ou seja, toda a sua atenção, toda a sua energia tem que estar voltada para aquele momento. Aleluia. E no momento que você começa a orar em outras línguas, quando você está conectado aqui pelo Espírito, não pela cabeça, mas pelo Espírito, você vai ter flashes, você vai ter revelação, palavras vão subir de dentro de você, nome de pessoas, rosto de pessoas, vai subir diante da sua memória. O que é isso? Deus te conduzindo em oração. Amém, amado? Você está pronto nessa noite? Vamos ficar de pé, por favor. Eu vou subir só para ter uma melhor visão de todos aqui de cima. Aleluia. Diga para o seu vizinho: vizinho. Fala mais alto aí para eu ouvir. Fala: vizinho, extravasa. Amém? Você não veio para uma conferência de oração para ser espectador, ou só para ver e olhar. Amém? Você veio para participar. A Bíblia fala em Efésios 4 a respeito da justa cooperação de cada parte. Existe uma justa cooperação sua nessa noite que você precisa dar. Amém?
Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos começar orando na sua linguagem normal, mas eu quero que você fique bem livre. Se você precisa sair aí do seu corredor, do seu assento, saia. Se você ora melhor andando, vem aqui para frente, pode tirar o púlpito. Amém? Se você gosta de orar encostado na parede, se encoste. Se você flui melhor orando sentado, sente. Mas o que eu preciso que você faça é seguir as expressões do Espírito Santo dentro de você. Aleluia. Aleluia. Amém? Mas Sheila, eu não falo em outras línguas. Essa é uma atmosfera para você abrir a boca e começar a falar em línguas agora e hoje mesmo. Amém? Você está pronto para subir? Oh, aleluia. Amém? Dê voz ao Espírito. Dê ação ao Espírito Santo. Dê expressão a Ele. Aleluia. Raindo chique telebraca sata. Raindo rubri chique telebraca sotolobro cochacata lá pra caçar. Raindo rubri chique telebro coçocotolobo chacata lá pra caçar telebro cochata.